Fala, galerinha do sexto ano. Segue aí o resumo do terceiro bimestre de ciências, que é referente ao quinto ano, né? E a gente vai falar sobre as propriedades de materiais e materiais magnéticos. E quando a gente fala de material, vamos falar do que é matéria, que é tudo aquilo que ocupa espaço, né? Então, se eu tenho um estojo em cima da mesa, por exemplo, esse estojo está ocupando espaço e por isso ele é considerado uma matéria. Porém, a matéria ela pode ter propriedades gerais, que são aquelas que são comuns a todos os tipos de matéria, e propriedades específicas, que são aquelas que podem ser de algumas matérias, mas em outras nós não temos essa propriedade. E a primeira que a gente tem aqui é a massa. Massa é a quantidade de matéria. A segunda é a densidade, que é a relação da massa com o volume. A formulazinha para explicar é D é igual a M sobre V. Depois, a gente tem o volume, que é o espaço ocupado pela matéria. Depois, a gente tem o empuxo, que também é conhecido como o princípio de Arquimedes, que é uma grandeza que aponta na mesma direção e no sentido oposto do peso de um corpo submerso. E por último, a gente vai falar sobre a solubilidade, que é a propriedade física das substâncias em se dissolver ou não em um determinado líquido. Então aqui eu coloco um exemplo, né, uma figurinha para vocês visualizarem. Então a primeira aqui é a massa, a densidade, o volume. Então aqui eu tenho os três estados físicos da matéria, onde cada um deles vai ocupar um determinado espaço. Depois aqui eu tenho o empuxo, que é o peso menos o empuxo, que é igual a massa. E aqui a solubilidade, que algumas substâncias têm, né, de se dissolver. Se essa substância que irá, né, dissolver é chamado de solvente, e o que será dissolvido é chamado de soluto. Vamos falar sobre os materiais magnéticos, que são aqueles que podem ser atraídos por um ímã. Lembrando que um ímã é dividido em polo norte e polo sul. Vamos falar sobre magnetismo, que é a propriedade encontrada nos ímãs que podem possuir a capacidade de atrair metais e outros tipos de ímã. As propriedades magnéticas são transparente ou transparência, que é a propriedade em que a luz incide e que conseguimos ver com nitidez o que fica por trás. Fragilidade, que é a tendência de deformação de um material antes de se romper. Flexibilidade, que é a capacidade de um material de se envergar, mas sem quebrar. Resistência, capacidade de um material em resistir à quebra depois de uma força aplicada. E a rigidez, que é a capacidade que um corpo tem de não ceder à flexão e nem à pressão. E aqui eu mostro para vocês também, ó, como a gente pode visualizar essas propriedades dos magnéticos. Transparência, aqui a gente tem a rigidez, a gente tem aqui a flexibilidade, a resistência, a rigidez. Aqui nós temos um ímã, capacidade de atração de alguns materiais, e aqui a flexibilidade. Aqui no caso é a flexibilidade muscular. Bom, galerinha, espero que eu tenha feito vocês relembrarem aí o que foi do conteúdo do ano passado, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.